Muito bem, agora vamos para a área da nutrição. A doutora Conceição Calhau, que é Presidente do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Nutricionistas e professora associada da Nova Medical School, vai então fazer a sua apresentação. Muito obrigada, boa noite a todos. É de facto um gosto e acho que uma das principais mensagens deste debate tem que ser, além dos estilos de vida que vamos mais uma vez reforçar, é a questão da intervenção multidisciplinar, da conversa multidisciplinar, porque uma das minhas preocupações nas consultas, e de facto sou muito procurada por mulheres em fase de menopausa, e já vamos perceber porquê, porque efetivamente acham que depois é nesse momento que tudo vai acontecer e a culpa é sempre da menopausa, relativamente sobretudo ao excesso de peso. Mas, na verdade, é importantíssimo nós termos uma equipa multidisciplinar a cuidar das mulheres, porque também ao nutricionista acaba por acontecer muitas vezes termos nós a noção de que as mulheres procuram outras terapêuticas, que não procuram um médico, e é nessa consulta que muitas vezes sou eu própria que tenho que ajudar aquilo que deve procurar o médico, não deve estar a fazer essas invenções, porque muitas vezes também não é na farmácia que vão. E isso tem acontecido com muita frequência, têm prescrição médica da terapêutica hormonal de substituição e confessam na consulta de nutrição que não fazem, mas que procuraram outras substituições e de facto isso é preocupante. Bom, o desafio que eu vos vou lançar, queria só fazer uma correção, já não estou a presidir o Conselho Jurisdicional da Ordem dos Nutricionistas, de facto é uma alteração da minha vida, não fiz uma pausa, fiz alguma, mas eu na introdução que apresentou aqui, fez-me pensar aqui uma coisa, de facto as mulheres fazem uma pausa na menopausa, mas é provavelmente a pausa de reflexão da vida que levaram. Isso também se nota muito na consulta, porque efetivamente se calhar culturalmente a mulher está sempre ocupada com os outros e de repente percebe que não cuidou de si. E eu acho que esta de facto, se eu puder contribuir, é a minha mensagem principal naquilo que é a minha área, que é a área alimentar, mas principalmente porque sou professora de Bioquímica na Faculdade de Medicina, portanto estudo muito é o metabolismo e na verdade quero reforçar aqui este aspecto do ponto de vista médico. Já Thomas Edison era um visionário porque de facto não só inventou a lâmpada, mas dizia que aquilo que é o futuro da medicina é a parte alimentar e eu acho que se tem descuidado imenso desta área, principalmente nós que estamos a ensinar nas escolas médicas, ou seja, as escolas médicas têm que investir cada vez mais em formar os profissionais para a prevenção e é disso que no fundo estamos aqui também a falar. E na realidade aquilo que eu gosto muito de explicar às pessoas que nos procuram com a questão, sobretudo da gestão de peso, é que eu acho que é mais fácil explicar assim, porque dizem, porque eu como a mesma coisa que outra pessoa e de facto engordo mais. Bom, é pensar que há carros que gastam 3 litros aos 100, outros gastam 12 litros aos 100, de facto a mulher, qualquer organismo, não é só no caso da mulher, mas vamos falar sobretudo das mulheres, têm já funcionamentos diferentes, principalmente pela acumulação de erros durante a vida e, de facto, a menopausa só significa que tem uma idade maior e que foram mais anos, não propriamente de saúde, mas de acumulação de erros e têm o motor do carro a funcionar de forma diferente. Portanto, a adiposidade, e falando nesta parte mais da fisiologia, obviamente, que vai mudando ao longo da vida, mas não é propriamente a menopausa que vai, nem as causas hormonais, que são a justificação para o dramatismo do metabolismo que já temos aos 50 anos. Eu devo declarar também aqui o conflito de interesse ou portanto, no fundo eu estou entre os 45 e 55, portanto há aqui, sou suspeita naquilo que estou a dizer. Eu também, doutora, tenho 51, portanto estamos no conflito, então. Temos aqui uma visão, se calhar, muito já enviesada. Mas estes números da Direção-Geral de Saúde têm alertado, e eu acho que nós temos comunicado muito sobre isto, mas depois na prática, eu acho que a Covid na prática vem mostrar exatamente como dói as pessoas estarem com as morbilidades, estarem obesas, e depois de facto foram os mais vulneráveis à severidade, mas os hábitos alimentares inadequados são a segunda causa para aquilo que é menor qualidade de vida e mais doença e mais gastos em saúde. E isto é importante perceber que não é aos 50 anos que nós vamos pensar vou comer melhor. Quer dizer, é evidente que é caso muitas vezes para dizer tarde, bom, é melhor do que nunca, mas efetivamente não pode ser nesta fase. Como é que estão as mulheres portuguesas? De facto já fomos ouvindo dizer, com excesso de peso, com obesidade. Na realidade o que é que comem? Pois muito mal.
aquilo que comem é sobretudo, não comem os hortofrutícolas, comem sobretudo sal, comem sobretudo açúcar e, na verdade, as consequências são óbvias, que são as doenças. Isto é aquilo que é o reflexo daquilo que nós vamos fazendo de estilo de vida e, sobretudo, a questão dos hábitos alimentares, que são péssimos. O consumo insuficiente, portanto, reforço dos hortícolas, das leguminosas, das oleaginosas, como é o caso das nozes, as fontes de gordura ômega 3, que é o caso do peixe gordo, o consumo excessivo de sal, açúcar, gordura saturada, carne. Portanto, há que diminuir o consumo de alimentos densamente energéticos, há que promover o consumo de alimentos que são densamente nutricionais. Eu trago-vos aqui uma imagem só para reforçar a importância dos fatores ambientais naquilo que nós somos, ou seja, de facto os nossos genes têm aqui uma responsabilidade, mas a interação com o ambiente, que aliás fomos ouvindo relativamente à idade da menopausa, e de facto a alimentação, as nossas escolhas podem depois ser importantíssimas. Esta imagem é para chamar a atenção que a adiposidade ou as doenças metabólicas da idade adulta começam já in utero e, portanto, isto vem dizer o sem pausa, porque todos os momentos são importantes da nossa vida. Esta é uma fase de maior vulnerabilidade, já dizia o Barker, que de facto há uma programação in utero para a doença na vida adulta. Isto preocupa-me sobretudo quando as mulheres em idade fértil, que se calhar ainda não estão minimamente preocupadas com a menopausa, mas que estão obesas ou com excesso de peso quando partem para a gravidez. Isto é já o mau legado que está a deixar à sua geração. E, portanto, temos que cuidar cada vez mais deste assunto do ponto de vista de saúde pública. Por isso é que se diz que aquilo que são as nossas preocupações ambientais e os fatores ambientais, o timing, dizia Paracelsus que a dose faz o veneno, mas o timing também, ou seja, é importantíssimo investir nas mulheres jovens adultas e, sobretudo, ao longo da vida. Obviamente que os alimentos, para além das calorias, que quase toda a gente está só obcecado com as calorias, os alimentos têm também muitos componentes que são obesogénicos e eu não poderia deixar de falar de uma área que é a minha área também de interesse de investigação, que temos publicado muito, que são a acumulação de erros de estilo de vida e depois temos a acumulação no nosso organismo de compostos que são alteradores endócrinos, muitos deles com efeitos estrogénicos. Portanto, tanto falamos de alterações hormonais ao longo da vida e muito esquecemos que, no caso de um trabalho que nós fizemos no Porto, com o Hospital São João, que é isso que eu vou mostrar agora de seguida, de mulheres em pré e pós-menopausa, estavam com a acumulação de muitos compostos que são estranhos ao organismo, que são xenoestrogénios, e muitos deles estão em produtos do nosso uso diário. E, de facto, já em 2002 se sabia que a exposição ambiental a estes compostos obesogénicos, ou melhor, a estes compostos alteradores endócrinos, estão muito associados ao excesso de peso e em 2011 foi completamente clara a sua associação com a diabetes. Portanto, os nossos estilos de vida, aquilo que nós escolhemos também em termos alimentares, tem muito a ver com aquilo que são os alteradores endócrinos. Aqui está uma publicação que nós fizemos em que estudamos a adiposidade de mulheres com obesidade mórbida e estavam muito contaminadas, isto foi em 2009, estavam muito contaminadas com substâncias que foram proibidas nos anos 70 e, portanto, que persistem no ambiente e que estão na cadeia alimentar. E também o tal paper que nós publicamos numa revista internacional da área da endocrinologia, o GSEM, em que temos a prova de que no sangue das mulheres existiam em circulação xenoestrogénios e que estão muito associados com o risco cardiovascular. Portanto, não podia deixar, e agora para terminar, porque no fundo estou a deixar aqui os desafios de reflexão da importância das nossas atitudes, também o microbiota intestinal, que é outra área de eleição da atualidade científica, que é as bactérias intestinais têm imensos fatores ao longo da nossa vida que influenciamos este órgão e que ele também vai ter um papel importantíssimo para pôr o motor a funcionar melhor ou pior. Na realidade, as alterações hormonais ao longo da vida também têm aqui um papel-chave. Chama a atenção para a cronobiologia, ou seja, o ritmo de vida, o nós não respeitarmos as horas de sono e as horas das refeições, que alteram o funcionamento do motor. E, obviamente, aqui há muitos trabalhos já a mostrar que os obesos têm, de facto, um microbiota diferente e, portanto, não fomos cuidando dele ao longo da nossa vida.
E para terminar, eu tenho aqui um desafio, até porque não demos muito ênfase, mas de facto, e na nutrição é essa normalmente a pergunta, que é a questão do cálcio e da vitamina D e o que é que podem comer. Na realidade, nós temos que cuidar do osso ao longo da vida. Há aqui um desequilíbrio da função intestinal. Na maioria das mulheres que procuram a consulta, que são aquelas que têm flatulência, têm um intestino cólon irritável e, portanto, já têm todo um conjunto de comorbilidades que muito anuncio que vão ter uma osteopenia ou a osteoporose, de certeza, por esta conversa que existe entre o intestino já não funcionar bem e a saúde óssea, e de facto os números mostram que nós temos a osteoporose, 22 milhões de mulheres com osteoporose, portanto, efetivamente é um problema que não deve ser da menopausa, deve ser anterior, deve ser trabalhado antes. E eu acho que este alerta que se vai deixando pode ser que, de facto, fiquem mais sensibilizados para a importância de cuidar de si, da sua alimentação, do seu estilo de vida, porque até no próprio intestino tem influência. E termino com este diapositivo. É um diapositivo que vai retirar aquilo que são os ensinamentos da medicina geral familiar do textbook americano, em que diz que estes são os números mágicos, e agora pedia só para tirar, por favor, a imagem, os números mágicos de 0, 5, 10, 30 e 150. 0 tabaco, 5, isto para ter saúde, ao longo da vida, 0 tabaco, 5 são os 5 a day dos hortofrutícolas, os 10 minutos, aí sim de pausa, meditação, os 30 é ter um índice de massa corporal abaixo de 30 e, de facto, os 150 minutos de exercício físico por semana. Estes são os números mágicos para a saúde e, portanto, relativamente às mulheres, à saúde da mulher na menopausa, antes da menopausa, é comer menos, movimentar-se mais, fazer de facto um desabituar do doce, porque é uma questão, a adição do doce é um problema, obviamente limitar o consumo do álcool, dormir bem e procurar os profissionais de saúde. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Bom, vamos aqui colecionando muitas informações que são realmente importantes, entretanto estão a chegar perguntas, mas eu de qualquer forma queria deixar este aviso a quem nos está a acompanhar, que podem participar neste chat enviando então as vossas questões, que daqui a pouco, depois numa hora, vamos então tentar responder ao máximo de perguntas que nos for possível.